Olá, meus queridos, tudo bem? Bom, hoje nós vamos para uma aula de cinética química, lei de ação das massas. O nosso objetivo hoje é que vocês entendam a diferença de uma reação elementar para uma reação não elementar. Que também vocês compreendam qual é a etapa determinante da velocidade da reação, que seria a etapa lenta. Então vamos lá. Bom, Gilbert e Wade, o que eles disseram para determinar a lei de velocidade de uma reação? Eles falaram, deixa eu só ver aqui. Eles falaram que a cada temperatura, a velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações dos reagentes elevadas a expoentes determinados experimentalmente. Não entendi nada. Então vamos lá. Eu tenho uma reação química, que eu coloquei aí, A mais B formando C mais D. Tudo bem? Bom, primeira coisa, como que eu vou determinar essa lei de velocidade, tá? Todo exercício pede o que é uma lei de velocidade. A lei de velocidade vai ser a velocidade que vai ser igual a uma constante. Essa constante, que é o K, é chamado de constante de velocidade. Então, vai ser V igual a K. Isso vai ser vezes ao produto das concentrações dos reagentes. Então, vai ser vezes. Quais são os reagentes dessa reação? A e B. Então, vai ser concentração de A vezes concentração de B, elevada aos expoentes. Primeira coisa, para eu determinar a lei de velocidade de uma reação, isso, na verdade, eu só consigo determinar experimentalmente. Então, como que eu vou conseguir descobrir pelo exercício? Então, primeiro eu faço um experimento e aí eu consigo tirar os dados, por exemplo, tá? E aí eu monto uma tabela. E aí eu consigo fazer as análises da lei de velocidade. Então, os exercícios, eles vão dar meios para você descobrir a lei de velocidade de uma reação, tudo bem? Então, vai ser V igual a K, esse K é a constante de velocidade. Esse K é uma constante, desde que a temperatura não varie, tudo bem? Então, se a temperatura for 25 graus, se você mantiver essa temperatura de 25 graus, o K sempre vai ser uma constante. Porém, se você alterar a temperatura para 35 graus, por exemplo, aí o K também vai ser alterado, tudo bem? Então, vamos lá. Então, a lei de velocidade vai ser V igual a K vezes as concentrações dos reagentes. Bom, se eu tivesse colocado, ao invés do Azinho, tivesse colocado um 2, então o coeficiente 2 viraria o expoente de A, então seria A ao quadrado, tudo bem? Se aqui, ao invés de eu ter colocado Bzinho, tá? Eu tivesse colocado 3. Então, aqui, ao invés de eu colocar, tá? Ó, então, aqui, ao invés de ser esse beta, ia ser ao cubo, tudo bem? Então, o coeficiente na lei de velocidade, o coeficiente do reagente vira o expoente. Mais um exemplo, então. Tá? Então, eu tenho essa reação aqui, ó. E eu já falo o que é uma reação elementar para vocês. Eu tenho essa reação A mais B formando C mais D, tudo bem? Então, aqui, ó. V igual a K, tá? Então, o K é constante de velocidade. Então, esse Azinho vira o expoente, o Bzinho vira o expoente. Essa é a reação de formação da água. Quais são os reagentes? H3O+, e OH-. Então, V igual a K vezes a concentração dos dois reagentes. Qual que é o coeficiente? 1, então o expoente é 1 também. Qual é o coeficiente? 1, então o expoente é 1 também, tá? O que é uma reação elementar? Reação elementar é uma reação que se processa em apenas uma única etapa. É difícil isso acontecer? Sim. Geralmente as reações se processam em mais de uma etapa, tá? Ah, então como eu vou saber se é uma reação elementar ou não elementar? Gente, se a reação for elementar, o exercício é obrigado a avisar que ela é elementar. Caso o enunciado não fale nada a respeito da reação, jamais você pode afirmar que a reação é elementar. Então, definição: reação elementar é uma reação que se processa em apenas uma única etapa, tá? Se ela se processa em uma única etapa, então vamos imaginar, essa reação de formação da água é uma reação elementar. Então, os próprios reagentes vão estar na lei de velocidade. E os coeficientes vão virar os
expoentes. Tudo bem? Porém, na maior parte dos casos, as reações não se processam em apenas uma etapa. Elas se processam em mais de uma etapa, 2, 3, 4 etapas. Então, vamos imaginar, se a reação tem 4 etapas, como que eu vou saber qual reação vai determinar a lei de velocidade dela? Qual reação que eu vou tirar a lei de velocidade? Sempre pela etapa lenta. A etapa lenta é a etapa determinante da lei de velocidade da minha reação. Tudo bem? Ué, mas como que eu vou saber qual é a etapa lenta? Então vamos lá, vamos entender um pouco mais. Eu coloquei um exemplo aqui, uma analogia, para ver se vocês entendem o que é etapa lenta. Vamos lá. A velocidade da reação, ela pode ser medida em mols por minuto e a do bandejão em pessoas por minuto. Suponha que cada um dos colocadores de alimento, eles tenham uma habilidade para servir 20 pessoas por minuto. É óbvio que a fila do bandejão caminhará com velocidade de 20 pessoas por minuto. Sim. Agora, imagine que um dos colocadores seja mais lento que os demais e consiga servir apenas 5 pessoas por minuto. A fila, nesse caso, andará com velocidade de 5 pessoas por minuto, pois não adianta os outros colocadores serem potencialmente rápidos se um deles segura, emperra a minha fila. Deu para entender? Então, o que é etapa lenta? Etapa que vai ser a determinante da velocidade da minha reação. Não adianta as outras reações serem rápidas, se uma é potencialmente lenta. Então, a etapa lenta, ela vai determinar a lei da velocidade das reações químicas. Então, vamos lá. Quando tem uma reação não elementar, é uma reação que se processa em várias etapas. Então, vamos ver esse exemplo. Nós temos uma etapa 1, que ele colocou no exemplo, que é a etapa lenta. Nós temos uma etapa 2, que ele colocou que é uma rápida, e ele colocou uma reação global. Não, eu não entendi. Como que ele achou a reação global mesmo? Então, vamos achar. A reação global a gente acha assim, vamos somar, como se fosse uma lei de Hess. Vamos somar as duas etapas. Se vocês olharem essas duas reações, ó, o H2, ele vai reagir com o NO e vai formar um intermediário, que é o N2O, e vai formar água também. Aí, esse N2O, que é o produto da reação, você percebeu que ele foi consumido na etapa 2? E aí você vai formar o gás, nitrogênio, mais a água. Agora eu quero que vocês somem, façam isso. Somem em etapa 1 e etapa 2, tentem somar. E vejam que vocês conseguem cortar. Vou somar aqui. Então, ó, se eu estou somando as duas equações, vocês conseguem perceber que dá para somar um H2 com mais um H2? 2H2. O NO não dá para cortar, não dá para fazer nada, então eu copiei ele aqui embaixo. O N2O dá para eu cortar, então eu cortei aqui esses dois, sumiram. Agora o N2 está aqui e a água, uma água com mais uma água, duas águas. Então essa é a minha reação global, tudo bem? Agora, como que eu vou achar a lei de velocidade da minha reação, sendo que eu tenho a etapa 1, a etapa 2 e a reação global? Ai, será que não é pela reação global? Não! Sempre vai ser pela etapa lenta. Lembra do exemplo do bandejão, tá? Então, vou olhar agora, fixem os olhos apenas para a etapa lenta. Então, vamos lá, etapa lenta. E aí, vamos tirar a lei de velocidade. V igual a K, certo? Quais são os reagentes? H2NO, H2NO. Lembra que o coeficiente vira o expoente? Então, aqui é 1, vai virar expoente 1. O coeficiente 2 vai virar expoente 2. Então, a lei de velocidade da reação sempre é baseada na etapa lenta. Só observe uma coisa. Se vocês tivessem olhado a reação global, vocês teriam errado. Sabe por quê? Olha a reação global como induz ao erro. Ela não tem um coeficiente 2 aqui? Então, o expoente aqui ficaria 2, mas estaria errado. Então, de novo, sempre numa reação não elementar, eu vou me basear na etapa lenta, tá?
Coloquei uma observação para vocês. É impossível dizer se uma reação é ou não elementar apenas olhando a equação global, tá? Então, eu só posso afirmar que a reação é elementar se o enunciado afirmar. Se o enunciado não afirmar, você não pode falar nada sobre ela, mas ele vai dar outros dados, tudo bem? Então, vamos lá. Vou colocar um exemplo, se ele não tivesse colocado tão explicitamente que era etapa lenta. Olha aqui. É a mesma reação, mas ele informou a partir de um gráfico. Você tem as duas etapas, etapa 1 e etapa 2. Olha em etapa 1 a energia e olha em etapa 2 a energia. Vocês conseguem perceber que a barreira energética na etapa 1 é bem maior do que da etapa 2? Então, qual é a etapa mais lenta? A etapa 1 ou a etapa 2? Qual que precisa de mais energia? A etapa 1. Então, o enunciado não precisa escrever qual é a etapa lenta. Um dos meios, ele forneceu um gráfico. Se ele fornece esse gráfico no seu exercício, você consegue perceber que etapa 1 é etapa lenta. E lembra? A etapa lenta é a etapa determinante da lei de velocidade da reação. Tudo bem? Então, nesta aula, gente, o que nós aprendemos? Nós vimos a diferença, tá? Entre reação elementar e reação não elementar, tudo bem? Lembra que a reação elementar, ela se processa em apenas uma única etapa, e a reação não elementar, ela pode se processar em 2, 3 ou 4 etapas. Como que eu vou conseguir montar a minha lei de velocidade? A lei de velocidade sempre vai ser V igual a K vezes as concentrações dos reagentes, e o coeficiente vira o respectivo expoente. Uma reação elementar, ela só tem uma etapa, então a própria reação vai dar a lei de velocidade. E se a reação se processar em mais de uma etapa, que é a reação não elementar? Qual etapa determinante da lei de velocidade da reação? Sempre a etapa lenta. Lembra do exemplo do bandejão, tudo bem? Então, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre ordem de reação e vamos começar a ver as tabelas, tudo bem? Um beijo para vocês.